Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Educación Continua. La doctora Liliana Ferrari y nuestro invitado de honor, el doctor Paulo Soares. La doctora Liliana desde Argentina, el doctor Paulo es brasileño y se conecta desde Canadá con nosotros, así que como siempre estamos haciendo un gran esfuerzo en traerles a los mejores speakers de la industria y hoy estaremos hablando con dos apasionados clínicos que nos van a estar contando todo sobre el sistema miofuncional MyoBrace. Bienvenidos, doctores. Muchísimas gracias por este tiempo y esta oportunidad. Gracias, doctora Liliana, por hacer esto posible. Gracias, doctor, por tu tiempo. Y bienvenidos. Este espacio será para que podamos aprender con ustedes de todo lo que ustedes han experimentado en su consulta, aprendido e implementado con el sistema MyoBrace. Adelante. Sí, bueno, gracias Paulo por aceptar esta invitación, convite, ¿no? Eu que Y bueno, la verdad que me gustaría que seas breve en todo este trayecto tan exitoso que has tenido con este sistema, que nos cuentes así te conocen más en otros países, ¿eh? muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de conversarmos aqui e como o título dessa nossa conversa resume muito bem, somos dois grandes apaixonados pela odontologia, pela ortodontia miofuncional e todos os benefícios que essa área da odontologia traz para a nossa clínica e em termos de potencial de tratamentos de saúde para os nossos pacientes. Vou fazer uma apresentação breve da minha trajetória, como a doutora Liliana pediu. Eu sou ortodontista do Brasil, fiz minha especialização de forma tradicional, de forma convencional, em uma escola muito boa na Unesp de Araraquara, no estado de São Paulo, no Brasil. Um curso de muita tradição em nosso país. E eu tive uma grande oportunidade durante o curso de, ainda durante a especialização, participar de uma pesquisa que estava sendo orientada pelo professor Disseu Ravelli. Ele comparava a eficácia do aparelho T4K, o Trainer, que é um precursor do sistema MyoBrace que nós temos hoje em dia. Ele comparava a eficácia desse aparelho com o Bionator, o aparelho Bionator de Balters, um aparelho ortopédico funcional. E o estudo visava verificar se os dois aparelhos eram eficazes na correção da maloclusão de classe 2 e se havia alguma particularidade entre eles. E o resultado foi que sim, que os dois são eficazes, não houve entre eles uma diferença importante, mas eu, como estagiário e como participava da pesquisa no dia a dia, pude notar uma diferença muito interessante. O grupo o grupo dos pacientes que utilizou o aparelho Trainer, o T4K, tinha um desempenho muito mais, não necessariamente um desempenho, mas não dava trabalho nenhum para os examinadores, para os clínicos que conduziam a pesquisa, porque o outro grupo requeria uma moldagem bem complicada, o processo de lidar com o laboratório era difícil, custoso, os aparelhos quebravam, a gente tinha que fazer tudo de novo, uma nova moldagem, uma nova confecção, um novo custo, sem falar que as crianças eram exigidas a usarem aquele aparelho por todo o dia, removendo apenas para as refeições, enquanto o grupo do trainer usava o aparelho por uma hora do dia e à noite. Se com essa diferença, sendo que o trainer era um aparelho pré-fabricado, já estava pronto, não precisava fazer moldagem nenhuma, então, clinicamente, lidar com esse aparelho era muito mais confortável, sem falar, obviamente, nos benefícios para o paciente. Mas naquele momento, eu pensava que era apenas um aparelho que servia para corrigir uma oclusão de classe 2. Eu não entendia o modo de ação, não entendia como aquele aparelho levava a essa correção. Era simplesmente um dispositivo que mudava a posição da mandíbula e reduzia a sobressaliência, reduzia o overjet. Só isso.
Alguns anos mais tarde, já na prática clínica, já ortodontista, lidando com meus pacientes no dia a dia, tentando utilizar aquele aparelho, eu percebi uma coisa bem interessante, que o resultado era alcançado em poucos pacientes. Vamos dizer assim, que de 10 pacientes que eu prescrevia o trainer, 3, talvez, 2 ou 3, tinham um bom resultado, mas a grande maioria não tinha resultado nenhum. Qué raro. E aí eu não, não sabia exatamente por quê e não utilizava. Era algo que eu tentava, me deixava curioso, mas os resultados não eram consistentes. Alguns pacientes alcançavam resultados extraordinários, mas a grande maior parte, não tinha resultado algum. Por uma obra do acaso, ou de Deus, eu recebi um convite, recebi uma comunicação da empresa no Brasil que distribui esse sistema, os aparelhos MyoBraces no Brasil, a Ortomundi, que eles estavam organizando um seminário que, curiosamente, aconteceu em Buenos Aires. E naquela época, eu confesso que me chamou mais atenção o fato de ser em Buenos Aires, cidade que eu gosto muito. Por que não eu passar um final de semana com a família em Buenos Aires e até participar do curso, quem sabe? E levei meus pais, levei minha esposa, minha filha pequena. Foi de fato uma viagem para turismo. Só que eu fui no primeiro dia desse seminário e lá estavam o Dr. Chris Farrell, que é o criador do Sí. Brace, Ujú. o professor Herman Ramírez, um dos meus mentores na área, a doutora Ana Lorena, Sí. uma grande seleção de professores. Que Un doctor brasilero también O Dr. estaba. Paulo Faria estava lá também. Sim, Sí, sim, sí, yo sim, estaba. Sí, sim. E então eu pude entender que a grande falha, a resposta, o porquê desses meus casos que não andavam bem, não era uma falha da técnica ou do aparelho, a del falha estava na minha aparelho. conduta, no modo como eu apresentava. Porque, entendendo que era um aparelho para uma correção de um tipo de maloclusão, eu não tinha um processo de diagnóstico apropriado, correto. Eu não sabia exatamente o que é que eu estava tratando naqueles pacientes, o que é que eu estava buscando tratar. E o fato era que os pacientes que eram automotivados e usavam o aparelho corretamente alcançavam os seus resultados. A grande parte que não era educada, conduzida de maneira apropriada, a falha do clínico, a minha falha, meu desconhecimento na época sobre como aplicar, era a razão por eu não alcançar esses resultados consistentes. Então, aquele final de semana, aqueles 3 dias em Buenos Aires mudaram minha carreira para sempre, porque eu pude entender que ali estava na minha mão um potencial de transformar a saúde dos meus pacientes para melhor e não apenas corrigir um desalinhamento no sorriso. Eu, como ortodontista, prezava pelas características habituais de qualquer tratamento ortodôntico, no desenvolvimento da arcada dentária, numa obtenção de uma oclusão apropriada, de um sorriso estético, mas eu não entendia como isso poderia ser um recurso de benefício para a saúde geral do meu paciente. E nesse seminário, nesse curso, eu aprendi sobre respiração bucal, eu aprendi sobre sono, eu aprendi sobre as causas das más oclusões, sobre quais são os maus hábitos miofuncionais que promovem, que alteram o crescimento dos nossos pacientes, produzindo as más oclusões. E eu tinha nas minhas mãos, e já estava utilizando, apesar de que não sabia de forma apropriada, mas eu tinha nas minhas mãos uma ferramenta muito poderosa que me permitia atuar na causa desses problemas, removendo esse fator etiológico, removendo o motivo por que os meus pacientes e a comunidade a quem eu servia apresentavam aqueles problemas. E de apenas um ortodontista, porque o ortodontista ele está habituado a tratar adolescentes, pré-adolescentes, adultos jovens, na maioria pacientes na sua dentição permanente.
e a gente é muito limitado em termos de potencial de tratamento, porque a gente, na maioria das vezes, está fazendo compensações, a gente está lidando com as limitações de crescimento de um paciente e tem muito pouco a se fazer. E agora eu me vi com o potencial de interferir muito cedo na saúde das crianças que estão em desenvolvimento, que já apresentam problemas desde muito cedo. Eu agora consigo identificar, interferir naqueles maus hábitos que estão mudando a forma como essas crianças crescem e se tornando adultos cada vez com problemas crônicos de difícil solução. Como também agora eu entendo como esses problemas se manifestam também na idade adulta, ajudando meus pacientes jovens, adultos, de terceira idade, a lidarem com a extraírem a melhor função possível do seu sistema estomatognático, da sua boca, do seu nariz. Então, a gente ganha um entendimento muito amplo sobre como a face se desenvolve, como isso se relaciona com a saúde geral e qual é a nossa competência como profissional de saúde de educar, prevenir, tratar precocemente e ajudar a manter a saúde dos nossos pacientes por toda a vida. E o resultado não deu outro. Volto ao título da nossa conversa aqui de hoje, um grande apaixonado pela ortodontia miofuncional, porque a gente tem essa, de novo, entendimento e habilidade, capacidade de interferir de maneira muito positiva na saúde dos nossos pacientes. E um dos grandes trunfos disso é com uma técnica extremamente simples e eficaz, que está ao alcance de qualquer clínico, de qualquer odontólogo, e que se exige muito pouco dos seus pacientes. Também não é nada que fique seja inalcançável dos nossos pacientes em termos de colaboração, em termos do que se é pedido para eles. É algo que, uma vez que a gente entende o que nós estamos fazendo, a gente consegue um impacto muito interessante. Transforma a vida não só dos nossos pacientes, mas a vida do dentista e da dentista que atua com Sí, isso, porque a gente muda completamente, né, o fluxo dos nossos pacientes em sí, nossas clínicas. sí, sí, es cierto. Bueno, mira, el T4K es un valioso aparato inicial de estos sistemas. Yo también lo usé por más de como 10, 15 años y en realidad no veía fallas en el aparato, al contrario, no interpretaba como vos también cómo funcionaba, pero me funcionaba porque soy como bastante exigente cuando el paciente viene a la consulta, trato que cumpla con los parámetros de cómo es el uso del aparato. Por ahí en las primeras intentos de usar esta aparatología, pese a que no tiene el elevador de la lengua, ni el registro, ni los escudos que tienen ahora la línea Mayo Brace, pero era muy buen aparato, Sim, muy bueno, por lo menos eh, daba muy buen resultado. Cuando ya salió, viste, la línea Myobreak con ya agujeros para los trastornos respiratorios, porque por ahí sí la dificultad que tenía al principio era que a la noche se caía el aparato por el sim, agujero pequeño que tiene la línea T4K. Pero era muy bueno, me alineaba y me dejaba estable las bocas, sin recidivas, Paulo. No sim, sé si a vos te pasó lo mismo. Y después del cambio con la línea Mayo Brace, y bueno, ahí ya fue muy sim, superior sim, los beneficios que teníamos en la musculatura para evitar las recidivas. No sim, sé vos qué opinás en tu sim. experiencia, ¿no? Perfeitamente. É algo que eu sou muito feliz por isso e me sinto um privilegiado de ter acompanhado a evolução, o desenvolvimento do sistema MyoBrace, porque como a gente está conversando, eu comecei lá de trás, na era do trainer, do T4K. Naquele Sí, momento, o que já foi uma revolução, porque quase ninguém estava falando sobre isso. A gente sí, começou a olhar para a causa do problema, era que era a língua que estava mal posicionada, era a deglutição atípica, era uma interposição lingual, era uma ausência de selamento labial, mas era uma visão muito voltada para a musculatura.
E o que a gente veio aprendendo, a ciência, o nosso conhecimento cada vez mais voltado para esse entendimento fisiológico mais amplo, o que a gente percebeu é que a própria ação muscular também já é uma compensação. O problema Sí, original mesmo é o respiratório. Tudo vai começar do modo de respiração. Então, nosso foco e o foco do sistema MyoBrace, o foco dos aparelhos, passou a ser, primeiro, tratar da respiração bucal, estabelecer sí, respiração pelo nariz. E aí, muito dessas recidivas que a gente via lá atrás, eu acredito que pelo fato de que a gente fazia um trabalho na musculatura, melhorava a postura de repouso, melhorava o tônus da língua, dos lábios, mas aquele paciente ele tinha ali algum resíduo, tinha algum problema respiratório que persistia, que continuava presente claro, e que mais tarde vai criar uma nova compensação. E aquela musculatura que foi fortalecida, foi treinada, ela não vai conseguir se manter em boa função. Se, em primeiro lugar, a gente não estabelece respiração nasal dos nossos pacientes. Então, todo o foco do sistema MyoBrace, e com as linhas mais novas, como o Maiosa, como a Miotalia, por exemplo, sí, voltada primeiro com foco importante de qualquer tratamento ortodôntico unifuncional ser o restabelecimento da respiração nasal. Uma vez que a gente consegue fazer nosso paciente respirar confortavelmente pelo nariz, aí fica mais fácil, porque a gente já tem uma boca com, como a gente fala em português, com meio caminho andado, que já está um sí, passo adiante para permitir a reabilitação funcional. Então, trabalhar com língua, com lábios, com deglutição, fica tudo mais fácil, mais seguro e principalmente estável. E as recidivas diminuem significativamente, porque a gente incluiu esse fator de correção respiratória nos nossos protocolos. Aí tem mudado de forma bem sí. consistente. Yo hago mucho hincapié en el diagnóstico de respiración y lengua con la postura. Es fundamental, porque si vos, la lengua es, como dice el doctor Ramírez Yáñez, ¿no? ¿Te acordás? Es la dueña de la casa. Entonces, si uno no logra un buen posicionamiento de la lengua y una buena relación de posición del hueso ioides para mejorar esa postura, y bueno, ahí con la parte del tercio medio, fomentar la respiración es fundamental. Para mí, esos tres parámetros, corrección del hueso ioides, que lo hace también por el avance que tienen estos aparatos mandibular, que es fundamental, la elevación de la lengua, colocarla en el techo, que lo hace también, ayuda a la aparatología, Sim, y observación de todo lo que es los tejidos blandos, respiración, adenoides, amígdalas, tabiques desviados, alguna otra alteración de las fosas nasales. Para mí se prima en el diagnóstico fundamental en eso y el tratamiento después va a funcionar, pero perfectamente. Para sim, mí cambió la vida. sim. Yo dejé la ortodoncia fija. A veces me dicen, ay, doctora, no hace más. No, mire, primero intentamos desprogramar, E, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Y cuando llegan los 4 meses, 6 meses, dice, bueno, y ahora ya no necesito la ortodoncia. Y sim, no, claro que no, sim, porque rehabilitamos toda la musculatura y la función de forma correcta y al descomprimir alinea los dientes como consecuencia. sim. Así que bueno, esa es mi mirada, Paulo. Vos también es la misma porque vos, Perfeito. fundamental. No, eu sinto que a nossa missão atual é educar as mamães e papais a entenderem que não existe uma idade ideal para que levem suas crianças, seus ninhos para o dentista. Isso deve acontecer o mais cedo possível. A dentista ou dentista tem que participar dos cuidados pré-natais dessa família para Ay, que sí, se aprenda como, como é uma posição correta para a amamentação, o como lidar com aquelas dificuldades, porque é daquele momento que os estímulos apropriados para o desenvolvimento da face e das arcádias dentárias estão acontecendo. Todo o totalmente. resto depois
são compensações, são consequências do que está acontecendo ali naqueles primeiros meses de vida. Se tem amamentação, se tem algum problema respiratório, alguma postura ou não. Depois da amamentação exclusiva, qual vai ser a nutrição dessa criança? Vai comer alimentos duros que estimulam a musculatura para fazer a face desenvolver, fazer a face crescer. Porque quando a gente vai precisar de odontodia fixa, no meu entendimento é que todos esses esforços de educação e de prevenção falharam. Eu, particularmente, me sinto frustrado e até triste quando preciso usar de aparatologia fixa com algum paciente, porque a sensação é se perder o tempo, não se está atuando da maneira correta, está se utilizando força bruta para fazer uma correção de uma coisa que deveria ser natural. Porque se respira pelo nariz, e se mantém a boca fechada, e se mastiga corretamente, a sua face cresce, seus dentes estão bonitos. Vá olhar Exacto. os índios, as populações originais, as populações primitivas, todos La estão na masticación. mastigação. São as faces bonitas, bem desenvolvidas, grandes, ninguém tem problema respiratório, ninguém tem problema de dente, nada. Esse é um problema que a nossa civilização moderna criou com essa alimentação tão esdrúxula que a gente tem Planta. hoje em dia, que não estimula absolutamente nada de saudável para o nosso organismo. E aí a gente lida com essas consequências. Então, quanto mais a gente consegue educar as famílias de que você é responsável pela construção do crescimento do seu filho, da sua filha, e nós temos o poder de interferir e atuar da forma mais precoce possível, porque a gente conversava aqui mais cedo, a senhora estava falando sobre os aparelhos. Então, me mostrou aí o TLJ, o TLP, o Myo2, que são dispositivos, isso aí são dispositivos criados para dentição descida. Muitas vezes o próprio Myo2 é para paciente que nem tem dente. Então, esse conceito que a gente tem da população de que dentista, o própria palavra cria essa acepção de ser aquele profissional que trata do dente, não é verdade. Nós tratamos do dono do dente, da dona do dente, daquela pessoa que está ali presa, carregando aqueles dentes. Então, se a gente entende que tem o crescimento da face não é uma determinação genética, nós estamos lidando com as consequências dos estímulos que nós damos a essas crianças. E que, ao mesmo tempo que nós temos a responsabilidade, mas temos também o potencial de correção. É sempre possível corrigir o que não está acontecendo de forma apropriada. Então, o que nós vamos olhar, e eu acho que essa sua visão também, nós não estamos olhando para a dentição, para os dentes do nosso paciente. Muitas vezes isso é o menor dos problemas do nosso paciente, é o que a gente menos interessa, são os Es dentes. lo que yo digo igualito. Me preguntan cuándo, perdón que te interrumpí porque me dio mucha gracia. Doctora, ¿cuándo le va a mirar los dientes? No, después, no me interesan Não los interessa. dientes. Pois é. E eu acho isso é um conceito revolucionário partindo da odontologia, porque antes de ser um profissional do dente, a gente, de novo, é um profissional de saúde integral. Claro. Essas doenças, essas circunstâncias que estamos lidando, tem manifestação bucal, mas é um problema muito mais sério que afeta. Se a gente começar a conversar agora sobre respiração e sono, por exemplo, do quanto Ah, que isso cria de problemas para essa criança em desenvolvimento, eu acho que todo mundo vai concordar com a gente que aquele dentinho torto é o menor dos problemas daquela criança. Porque sí. são crianças que estão sofrendo com o sono não reparador, que vai afetar desempenho escolar, são crianças com sintomas de déficit de atenção, hiperatividade, de TDAH. Acho que em espanhol seja a mesma sigla, TDAH, sim, né? Sí, TDAH, Isso, isso. sí. E, e é assustador quantas crianças estão lidando com esses problemas, estão sendo medicadas, estão tomando drogas Ah, fortíssimas, drogas que afetam o desenvolvimento do seu sistema nervoso, quando na verdade o problema deles é respiratório. São y, crianças que não conseguem dormir porque não respiram de forma apropriada. y las drogas enlentecen la respuesta
también al cerebro cuando el niño tiene que respirar. Y Sim, es peor todavía. No es sim, bueno estar los niños medicados, porque en el momento que ponele que hace un colapso respiratorio y si encima está medicado, eso enlentece a nivel cerebral la respuesta, por lo menos de ese bruxismo, sim. digamos, reparador, ¿no? Para que ingrese el aire y que pueda el paciente seguir respirando. Eso es mucho más grave todavía cuando los medican a los chicos. Por Sim. ahí hacen más apnea. Si uno hiciera una polisomnografía, veríamos que tienen mucha más trastornos obstructivos, ceses, ¿no? En la respiración. Perfeito. Sí, Então esse é um outro chamado que a gente faz não só para a educação dos papais e mamães, mas dos nossos colegas dentistas, para que fiquemos mais atentos para esses sinais. Eu gosto de conversar, eu tenho muita alegria em conversar com as odontopediatras, porque eu acredito que é a especialidade da odontologia que tem um maior potencial de mudar essa história, de mudar a saúde das nossas crianças, porque elas estão vendo as crianças em idade temprana, em idade precoce, lá desde o início, e que tem condição, se bem treinada, a entender esses sinais, a perceber, por exemplo, você acabou de mencionar aí o bruxismo. Historicamente, qual é o problema do bruxismo para o dentista? O dente desgastado. Então, o que é que a gente pensava? Vamos cobrir esses dentes para que não se desgastem mais. no, Mas hoje a gente entende, o bruxismo ele é apenas um sintoma, é um sinal de que de uma obstrução respiratória, de um problema muito mais sério. O bruxismo, na verdade, é uma tentativa de solução. É o organismo se defendendo da obstrução, tentando movimentar a boca, tentando movimentar a língua para criar uma situação de respiração mais apropriada. E a gente não pode impedir isso. Então, como é que a gente vai tratar o bruxismo à luz desse conhecimento voltado para a saúde das vias respiratórias? Promovendo a desobstrução, é tratar o bruxismo desarmando esse mecanismo, restabelecendo o fluxo respiratório livre, desimpedido, e dessa forma o paciente, seja criança ou seja adulto, não vai mais precisar fazer os movimentos rítmicos da musculatura claro. causando bruxismo. Y no usar placas o férulas rígidas como Sim. se han usado, porque también rotan la mandíbula y achican la luz del tubo. E Entonces, hay que piora. usar aparatos de avance mandibular manteniendo una Adelante. altura posterior, favoreciendo el ingreso Sim. aéreo. Bueno, pero vos viste que está como difícil cuando, por lo menos, no sé, cuando yo doy los cursos, claro, los colegas están acostumbrados a hacer eso que yo les digo, bueno, eso se ponía como para protección dentaria o para proteger el desgaste dentario, pero en sí trae mayores consecuencias en lo que es si el paciente está con un trastorno, ¿no?, de obstrucción de la vía aérea o un problema de SAOS. Entonces, que no está indicado esos tipos de aparatos para utilizar en esos problemas. Opinas lo mismo, ¿no? De las Sim. férulas que se colocan rígidas, ¿no? Sim, perfeitamente. E precisamos nos libertar desses conceitos antigos de oclusão Ah, estática, de sí, entender que a função do dente é estar encaixado, engrenado. Não, a boca faz parte de um sistema muito mais avançado do que apenas dentes, e a função primordial sí. de qualquer organismo é a respiração. Então, aquela oclusão ela só vai ser correta, só vai ser viável se ela for parte de uma via respiratória saudável. De outra forma, não vai ser. Então, um ortodontista que está habituado, por exemplo, a tirar dentes, a extrair dentes e Ah, fechar espaço e movimentar a arcada dentária no sentido inverso de como a face cresce. A gente não só não ajuda, como piora, cria um novo problema para o paciente. Não só sí, ortodontista, o colega da reabilitação, você acabou de mencionar sí, dessas placas, vai fazer uma reabilitação e numa oclusão cêntrica, numa relação em que mantém-se a mandíbula muito travada, muito atrás, impactando
a orofaringe, impactando a via respiratória e Exacto. criando novos problemas para o nosso paciente. É o colega da implantodontologia que vai fazer o implante e não percebe se aquela posição é a posição apropriada para a reabilitação respiratória. Então, acho que esse foco na respiração deve pautar qualquer procedimento que a gente faça na odontologia. Não é uma coisa que deveria estar restrita na ortodontia. A nossa função não é alinhar dentes usando uma técnica diferente. É muito além do que isso. Esse alinhamento Sí, dentário vai ser uma consequência. Vai chegar o momento em que a gente vai olhar para os dentes e, como você falou, talvez nem precise mais, porque já se corrigiu, porque já se cresceu corretamente, já se tratou todos aqueles maus hábitos, todos os problemas que causavam os sí. obstáculos ao crescimento. Se precisar, também não tem problema nenhum, porque eles se complementam, né? A deficiência de um. MyoBrace não é um bom aparelho ortodôntico. Eu não considero o MyoBrace quando eu preciso fazer uma movimentação específica de um dente. Eu não consigo fazer uma rotação, um fechamento de espaço, uma inclinação aqui e acolá. Não é para esse propósito, não é para isso que serve. Mas uma vez que No, esteja tudo em equilíbrio, o paciente está saudável, tudo funciona bem, e tem aquele detalhe cosmético aqui, acolá, por que não melhorar ainda mais e por que não fazer? Então, não tem nenhum tipo de radicalismo. Eu acho que você também enfrenta muito isso de colegas que se sentem ameaçados porque a gente apresenta uma nova alternativa, uma nova visão. Não tem humildade, não tem a intenção de se aproximar e conhecer do que a gente está falando e se apressam a chegar a uma conclusão de dizer isso não são bons, esses aparelhos aí de borracha, de silicone, isso não é legal, não serve. E a pessoa não tem nem menor ideia do que está lhe falando, do que a gente está tentando tratar. E aí trazem, né, essas conclusões erradas por uma simples falta de conhecimento. Então, sí, é um processo de educação da classe, dos colegas, da família, dos nossos pacientes los e padres. sí, Los sí, padres, porque cuando yo le muestro el aparato que hace así y dice, pero eso le va a poner en la boca a mi hijo, sí, pero esto tiene ciertas características que realmente va a ver, y realmente el que viene porque viene derivado de otro que le va bien, ¿no? Por supuesto, sí, que siempre ya conocen el sistema, isso. pero se sorprenden los padres que como un aparato por ejemplo, tiene, que se adapta a cualquier forma del arco, no, a veces no interpretan cómo esto puede funcionar. Bueno, para eso estamos nosotros, para explicarle cada parte del aparato, ¿no? Pero increíble, sí, 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 E sí. um ponto que me chama muita atenção, que eu acho curioso, é que alguns colegas têm a falsa impressão de que trabalhar com MyoBrace é muito simples, é muito fácil, porque o aparelho é pronto. Você basta saber o tamanho correto, mas você não precisa confeccionar, ele está pronto. Então, então é só Pero comprar o no, aparelho e entregar o paciente, pôr na boca dele e está tudo pronto, o trabalho está feito. Não, porque você está falando, é no, a educação, é a motivação, exacto. é acompanhar. Só que é um trabalho diferente. Eu não preciso, de fato, ter uma habilidade manual para confeccionar, para ativar, para fazer. Eu não uso as mãos, mas eu uso o cérebro e eu uso a boca, porque nós, não, nós comunicamos, nós educamos, nós conversamos, motivamos esse paciente, essa família. E é um outro conceito interessante que eu acho é que nós nunca tratamos o paciente sozinho, nós precisamos tratar a família. Porque se é uma criança, aquela criança em casa, ela vai ser cuidada por quem? É a mamãe, é o papai, é o irmão, é a irmã. Quem vai acompanhar aquela criança no dia a dia para que siga as instruções, para que corrija esses hábitos que nós estamos educando? Então, a gente tem que ter essa habilidade, essa disposição de se aproximar da família, de criar esse laço, de ajudar todo mundo a entender essas mudanças necessárias. Sí, sí, es cierto. Y a veces los mismos hermanitos, cuando vienen dos o tres a la consulta,
No sé si te pasa, a mí me da mucha gracia, pero cómo se le dicen al otro, decile a la doctora que vos no te lo pusiste 3 días en la semana porque fuiste a jugar al fútbol, ¿no? Ponele. Y entonces, y que solo te lo pones a la noche. Ay, los mandan, pobres, siempre Sim, los mandan al frente, ¿no? Se dice acá en la Argentina. Y bueno, y esto del uso que hay que usarlo como corresponde, ¿no, Paulo? sim. Porque si vos no lo usás en el día y el registro se hace consciente y los ejercicios de noche, no, eso no va a funcionar. Sim. Então, o protocolo ele é muito simples, mas é muito Es importante que siga. Então, exacto, de 1 a 2 horas de uso durante o dia sí, e o uso durante a noite. Se você não usa isso durante o dia, claro, no dia, momento que você está alerta, está acordado, obviamente, e está atento ao que está acontecendo. Então, o seu cérebro, seu sistema nervoso aprende essa mudança de postura. Os músculos funcionam quando você está acordado, eles não funcionam muito bem quando você está dormindo. Ninguém faz exercício, claro. tem tônus muscular quando se dorme. Só se é No, porque possível. cuando se duerme hay inactividad muscular. Tiene que haber Sim, inactividad. Si hay actividad muscular es que está teniendo un sim, trastorno respiratorio. sim. Eso es fundamental. Sim. Então, para essa correção dos hábitos funcionais, se não tiver esse uso durante o dia, a gente não consegue resultados apropriados. No, Mas, como a atuação é na musculatura, não é esse tipo de aparato que precisa de uso o dia inteiro, que ninguém vai para uma academia, um ginásio e faz exercícios físicos o dia inteiro. Você vai, faz o exercício durante 30 minutos, 1 hora, e repousa no restante do tempo. É a mesma coisa aqui. O aparelho dentro da boca está fazendo exercícios para a sua língua, para os seus claro, lábios, para as suas bochechas. Então, faz o exercício durante aquele período e depois fica-se atento a essa nova postura. Porque são duas coisas que a gente tem a mudar: o repouso e a função. Então, a língua tem que descansar corretamente no céu da boca, mas na hora de sí, engolir, tem que fazer um movimento apropriado. Então, são as duas coisas que a gente está mudando: tanto a posição de repouso, de descanso, quanto a função. Então, o protocolo ele é exacto. simples, mas precisa de treino. Não se aprende lendo um encarte, e não vai ser lendo a instrução que vai se saber fazer, e não vai se saber lidar com as intercorrências. Então, precisa-se de treinamento como um tudo, porque estamos lidando com fisiologia humana, então é uma responsabilidade muito séria. Outra coisa, nem tudo, nem todos os problemas vão ser resolvidos com o MyoBrace. O MyoBrace não é a solução para os problemas da humanidade. Tem pacientes que vão precisar, que têm uma obstrução nasal muito significativa e que precisam do otorrinolaringologista para tratar alguma obstrução nasal, por exemplo. Como você vai querer fechar a boca e corrigir a boca de um paciente que Si não no consegue, respira. que não respira? Claro, Claro, então a gente também tem que entender quais são as limitações, mas não é a limitação no sentido de dizer, ah, então eu não posso fazer isso, então isso não está indicado. Significa esse paciente ou aquele paciente precisa de algo a mais. Além de eu trabalhar com a claro, boca, eu vou precisar encaminhar esse paciente para um outro profissional, para que aquela outra parte que ele está deficiente seja resolvida. E aí a gente faz estabelece essa rede multidisciplinar de acompanhamento para o nosso paciente. E aí o que eu acho interessante aqui, daquele aparelho de silicone, aquele aparelho pronto, fácil de usar, a gente já está falando de fisiologia do corpo inteiro, da respiração, de neurologia, de desempenho de aprendizagem, de sono e de saúde cardiovascular, tudo relacionado com o que a gente está lidando, a partir de um aparelho molinho, flexívelzinho, que ninguém, sí, como ninguém digo pensa yo. nele. E o que eu acho curioso é que quando eu estudava, quando eu estudei, quando estava estudando ortodontia clássica, mexendo com os ângulos, achando, meu Deus, que coisa avançada, que coisa difícil, mas o quê? A matemática lidar com um ângulo, com inclinação para mexer o dente. Mas e daí? Nós não somos robôs, nós não somos máquinas, somos seres Claro, vivos, dinâmicos. E é disso que a gente precisa discutir, entender. E é aí que a gente se aproxima, de fato, desse potencial tão magnífico na saúde do nosso paciente. sí, sí. Doctores, Tal.
Creo que tenemos que cerrar por cuestiones de tiempo esta sesión tan interesante. Podríamos resaltar por una parte el tema de que parece increíble que un aparato que está prefabricado, que puede ser la limitación que todos los doctores estuvieron hablando ahora con los pacientes, crean que esto no tiene unos resultados en sus hijos, ¿no? Y que es esa limitación que pareciera, sin embargo, que es un sistema que trae una inversión importante de tiempo y de análisis y de tema, pues justamente académico que lo respalda, ¿no? Que no es únicamente el aparato y también entender que este aparato por sí solo no cura no es la cura de Benito, como dicen en España, sino que justo es la importancia de entender que el apoyo multidisciplinario de varios especialistas en el cuidado de la salud del paciente es lo que hará que esto le dé el plus de poder tener una buena estructura estomatognótica, no solamente de la posición de los dientes, lo que involucra una buena respiración y esto a mí me parece súper importante, el tema de poder evitar la recidiva del tratamiento de alineación dental por haber ayudado a todo el sistema y a todos los músculos involucrados en la posición de los dientes a estar bien entrenados. Perfeito. Sí, Foi sí. um Es, resumo perfeito. claro, es un protocolo de uso, ¿no? Bien como decía Paulo, realmente de prevención, educación y capacitarse para hacer una buena selección y diagnóstico, que tenemos una ficha miofuncional muy valiosa para dar inicio a nuestros tratamientos y así no digamos, que no fracase también nuestros tratamientos. Porque si uno no hace un buen diagnóstico, un examen miosa y una buena historia clínica, y bueno, también podría llegar a fracasar esto. Y después el complemento también de la dieta que tiene este sistema, que es realmente tan completo como los ejercicios o actividades miofuncionales que van a apoyar al paciente a toda esa estabilidad que estuvimos hablando. Así que bueno, Paulo, te cedo la palabra y estoy tan agradecida de haber compartido con vos, re feliz porque siempre de hace años que te sigo y me pareces, bueno, brillante, brillante en todo lo que haces. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, pelo convite. Eu já sabia desde sempre que a gente não iria conseguir terminar de falar, porque não falta assunto e a nossa. São mentes que estão distantes fisicamente, mas que pensam muito parecido, que enxergam esses problemas e vivem essa trajetória clínica com muita paixão, com muito amor Sí. pela ciência, pela prática clínica. Então, eu sabia que essa conversa iria render muito. Muito obrigado, um grande prazer, doutora Liliana, de estar aqui com você, com a Diana também. E estou à disposição. Se puder contribuir de próximas oportunidades, estou às ordens. Sí, por supuesto que sí, que vamos a seguir, podríamos seguir hablando de otros temas como Sim, complemento. Sí, sí, perfeito. claro. Le vamos Perfeito. a tomar la palabra al doctor, definitivamente. El agradecimiento es mutuo. La verdad es que estamos felices de tenerte aquí, doctor, de haber podido compartir este espacio, de abrir la posibilidad de tener en un futuro nuevos espacios con estos temas. Como pudieron ver a todos nuestros conectados el día de hoy, nuestros apasionados clínicos del sistema MyoBrace nos dejaron un montón de aprendizajes y estaremos siguiendo este tema de capacitaciones continuas a través del talento de estos speakers que tenemos en el mundo y que agradecemos muchísimo el espacio y el tiempo y por compartirnos todos sus conocimientos y hasta la próxima. Gracias, Obrigado. Diana, gracias, Muitas Paulo. graças. Muitas graças.